Nós, Diogênes Amiatin. 36º registro. Resumo. Páginas vazias, o Deus cristão, sobre minha mãe. É estranho, aqui, na minha cabeça. É como se houvesse uma página em branco. Como cheguei lá, como esperei. Sei que esperei. Não me lembro de nada. Nem de um som, nem de um rosto, nem de um gesto. É como se todas as linhas que me ligavam ao mundo tivessem sido cortadas. Assim que cheguei, fui imediatamente à presença dele. Assustava-me a ideia de levantar os olhos. Vi apenas as suas enormes mãos de ferro apoiadas sobre os joelhos. Essas mãos oprimiam até a ele, fazendo-o dobrar os próprios joelhos. Ele moveu lentamente os dedos, porque o seu rosto ficava mais acima, em meio à névoa. É que sua voz, que vinha de tão alto, não me ensurdeceu como um trovão. Antes ainda parecia-se assemelhar a uma voz humana comum. E então, você também? Você, o construtor da integral? Você, a quem foi concedido se tornar o maior dos conquistadores? Você, cujo nome deveria ter iniciado um novo e brilhante capítulo da história do Estado Único? Você? O sangue me subiu violentamente à cabeça, ao rosto. Novamente a página vazia. Apenas o latejar nas têmporas e a voz retumbante que vinha lá de cima, mas nenhuma palavra. Quando a voz silenciou, voltei a mim. A mão de 2 toneladas se moveu lentamente até mim. Em seguida, ergueu um dedo e apontou-o categoricamente para mim. Então, por que você está em silêncio? Ele é um carrasco. Você pensou isso ou não? Sim, respondi submissamente. Daí em diante, ouvi claramente cada palavra dele. Então, você acha que eu tenho medo dessa palavra? Mas você já tentou arrancar-lhe a casca e ver o que tem dentro dela? Pois agora vou te mostrar. Lembre-se, uma colina sob um céu azul, uma cruz, uma multidão. Alguns, na parte de cima, respingados de sangue, estão pregando o corpo na cruz. Outros, embaixo, respingados de lágrimas, estão observando. Não te parece que o papel daqueles que estão lá em cima é o mais difícil, o mais importante? Se não fosse por eles, toda essa tragédia majestosa teria acontecido? Eles foram vaiados pela multidão ignorante, mas então, por isso, o autor da tragédia, Deus, deveria tê-los recompensado ainda mais generosamente. Mas o próprio e misericordiosíssimo Deus dos cristãos, que lentamente queima todos os insubmissos no fogo do inferno, não é ele mesmo senão um carrasco? Os que foram queimados na fogueira pelos cristãos são em menor número do que os cristãos que foram queimados? E mesmo assim, perceba bem, eles ainda continuaram a glorificar esse Deus por séculos como o Deus do amor. Um absurdo? Não, pelo contrário. Trata-se de uma prova evidente, assinada com sangue, da inextirpável prudência do ser humano. Mesmo quando não era mais do que um selvagem peludo, ele já havia compreendido que o amor verdadeiro e algébrico pela humanidade deve ser desumano, e que o sinal inegável da verdade é sua crueldade. Tal como acontece com o fogo, o melhor sinal para reconhecê-lo inegavelmente é o fato de que ele queima. Mostre-me um fogo que não queima? Bem, mostre-me, argumente. Como eu poderia argumentar? Como eu poderia argumentar quando essas foram, anteriormente, as minhas próprias ideias?
embora eu nunca tivesse encontrado um modo de colocá-las em uma armadura de ferro forjado tão brilhante. Apenas fiquei em silêncio. Se isso significa que você concorda comigo, então vamos conversar como adultos, depois que as crianças forem para a cama. Vamos tratar de tudo até o fim. Eu pergunto, pelo que as pessoas, desde as fraldas, rezaram, sonharam, se angustiaram? Por alguém que lhes diga, de uma vez por todas, o que é felicidade e que depois as algeme a essa felicidade com uma corrente. O que mais estamos fazendo agora, se não isto? O antigo sonho do paraíso. Lembre-se, no paraíso, eles não sabem o que é desejo pelo agora, não sabem o que é a piedade, não sabem o que é o amor. É lá que se encontram os bem-aventurados, aqueles que tiveram suas imaginações retiradas. Só por isso eles são bem-aventurados. São os anjos, os escravos de Deus. E aqui, no momento em que já tínhamos alcançado esse sonho, quando já o tínhamos agarrado aqui bem desse jeito, ele cerrou a mão com uma força tal que, se houvesse uma pedra, seiva teria espirrado de dentro dela, quando agora a única coisa que faltava era cortar a presa em partes e dividi-la. Nesse exato momento você, o estrondo de ferro parou abruptamente. Eu estava vermelho como uma barra de ferro na bigorna sob um martelo. O martelo estava suspenso sobre mim, silencioso, só esperando. E isso é ainda mais De repente, quantos anos você tem? 32. E você é 2 vezes mais ingênuo do que um garoto de 16 anos. Ouça, nunca lhe passou pela cabeça que, para eles, ainda não sabemos seus nomes, mas tenho certeza de que você irá nos informar. Você era necessário apenas por ser o construtor da integral? Apenas para poder, através de você... Chega, chega! Gritei. Como se, ao gritar, eu pudesse me proteger com as mãos de uma bala que já havia sido disparada na minha direção. Você ainda ouve seu ridículo chega, mas a bala agora o atingiu e você está se contorcendo no chão. Sim, sim, o construtor da integral. Sim, sim. E então, de repente, como num relâmpago, vejo o rosto enfurecido de U, com as guelras trêmulas e vermelhas como tijolos, como naquela manhã, quando ambas estavam no meu quarto. Lembrei-me muito claramente e comecei a rir. Levantei os olhos. Na minha frente estava sentado um homem careca, socraticamente careca, e sua cabeça careca estava repleta de pequenas gotas de suor. Como tudo é simples, quão majestosamente banal e risivelmente simples. As gargalhadas haviam começado a me sufocar, irrompendo em bufadas incessantes. Cobri minha boca com um pulso e saí correndo. Escadas, ventos, fragmentos molhados de luz, rostos. Enquanto eu corria, só pensava, não, preciso vê-la, só mais uma vez, vê-la. Aqui, novamente, mais uma página em branco. Só me lembro de pés, não das pessoas, mas dos pés. Centenas de pés batendo desajeitadamente, caindo na calçada vindos de algum lugar acima, uma forte chuva de pés. E uma música alegre, maldosa, e um grito, muito provavelmente para mim. Ei, ei, por aqui, venha conosco. Então, uma praça deserta, completamente tomada por um vento forte que não parava. No meio dela, um volume turvo, pesado e ameaçador. Era a máquina do benfeitor. A máquina trouxe de dentro de mim o que parecia ser o eco inesperado de uma imagem. Um travesseiro branco brilhante. No travesseiro, uma cabeça jogada para trás com os olhos semicerrados.
Eu podia ver uma fileira de dentes afiados e doces. E tudo isso está de alguma forma, absurdamente, assustadoramente, relacionado com a máquina. Eu sei como, mas ainda não quero ver. Não quero dizer o nome em voz alta. Eu não quero, não. Fechei os olhos e me sentei nos degraus que subiam para a máquina. Provavelmente estava chovendo. Meu rosto estava molhado. Em algum lugar distante, gritos abafados. Mas ninguém ouve enquanto eu grito. Salve-me disso tudo, salve-me! Se eu tivesse mãe, como tinham os antigos, minha, é isso, é bem isso, mãe. De modo que só para ela, eu não seria o construtor da integral, nem o número D503, e nem uma molécula do estado único, mas um simples pedaço de um ser humano, um pedaço dela mesma, um pedaço pisoteado, esmagado, descartado. E daí, se eu estou crucificando ou se estou sendo crucificado? Talvez seja tudo a mesma coisa. De modo que só ela ouviria o que ninguém mais ouve, de modo que seus velhos lábios completamente enrugados. 37º registro. Resumo. Infusório. Fim do mundo. O quarto dela. Esta manhã no refeitório, o vizinho da esquerda, em um sussurro assustado para mim. Vamos, coma. Eles estão olhando para você. Com todas as minhas forças, eu sorri e senti uma espécie de rachadura no meu rosto. A cada sorriso, as bordas da rachadura iam se abrindo, cada vez mais largas, provocando uma dor cada vez mais profunda. E depois aconteceu isto. Eu mal havia conseguido espetar um cubinho com um garfo, quando imediatamente o garfo estremeceu em minha mão e acabou caindo. Ao bater no prato, parece que tudo estremeceu. As mesas, as paredes, os pratos, o ar. Lá fora, isso se traduziu em um estrondo fortíssimo, como um trovão que foi subindo, rolando para o céu, passando pelas cabeças, passando pelas casas e morrendo ao longe em pequenos círculos, cada vez maiores e imperceptíveis, como na água. Vi os rostos instantaneamente desvanecerem, ficarem pálidos. Vi as bocas pararem, os garfos ficarem no meio do caminho, no ar. Então, o tumulto se instalou. Tudo saiu do rumo, há muito assentado. As pessoas saltaram de seus lugares, sem nem mesmo terem cantado o hino, já mastigando fora do ritmo, engasgando-se, uns agarrando os outros e perguntando: O que? O que aconteceu? O que foi? Então, os fragmentos desordenados de uma grande e outrora bem equilibrada máquina derramaram-se para os elevadores, para as escadas e pelos degraus. Ouviam-se passos, fragmentos de palavras, como as que se vêem em pedaços de uma carta rasgada que ficam girando pelo vento. Da mesma forma, as pessoas vertiam de dentro dos prédios vizinhos e, em um minuto, a avenida parecia uma gota de água sob um microscópio. Presa dentro de uma gota transparente como vidro, com os infusórios, nota de rodapé. Os infusórios são um agrupamento de protozoários de água doce. Correndo, desordenados, para os lados, para cima e para baixo. Ah! Exclama a voz exultante de alguém. Na minha frente, vejo a nuca e um dedo apontado para o céu. Lembro-me bem distintamente da unha amarelo-rosada e, na parte baixa da unha, uma parte branca, como lua crescente, como se estivesse se erguendo por trás do horizonte. Esse parecia uma bússola. Centenas de olhos, seguindo, voltaram-se para o céu. Ali, fugindo de alguma perseguição invisível, as nuvens corriam, acotovelavam-se,
e saltavam umas sobre as outras, e, tingidos pela cor das nuvens, os aeros escuros dos guardiões voavam com seus tubos negros de observação pendurados. E ainda mais longe, ali, a oeste, algo parecido com... A princípio, ninguém entendeu do que se tratava, nem eu, a quem, infelizmente, foi revelado mais do que a todos os outros. Também não entendi. Assemelhavam-se a um enorme enxame de aeros pretos. Voavam a uma altura tão improvável que mais pareciam pontos rápidos, quase imperceptíveis. À medida que se aproximavam, vindos de cima, sons roucos e guturais, e, finalmente, vimos que, sobre as nossas cabeças, voavam pássaros. Eles enchiam o céu com seus afiados triângulos negros e penetrantes, conforme eram tomados pela tempestade. Pousavam nas cúpulas, nos telhados, nos pilares, nas varandas. Ah! A nuca exultante se virou, e eu vi quem era. Aquele que olha por baixo e entre as sobrancelhas. Mas agora só lhe restava o primeiro traço. De alguma forma, ele havia saído daquela posição de eterna testa e sobrancelhas baixas. Agora, em seu rosto, ao redor dos olhos, ao redor dos lábios, brotavam raios, como pequenas mechas de cabelo. Ele sorria. Você entendeu? Ele gritou em meio ao assobio do vento, do bater das asas e do grasnar. Você entendeu o que aconteceu? A muralha, eles a explodiram, entendeu? Ao longe, a todo momento, flashes de vultos com a cabeça esticada, correndo rapidamente para dentro dos prédios. No meio da calçada, passava uma avalanche imensa, mas que parecia avançar lentamente, por melancolia, de operados, marchando naquela direção, para o oeste. Aqueles com os pequenos fios peludos de raios ao redor dos lábios, dos olhos. Agarrei-o pela mão. Escute, onde ela está? Onde está aí? Está do outro lado da muralha ou... Eu preciso vê-la. Você me ouviu? Agora mesmo, não posso mais. Aqui. Ela está aqui. Ele gritou para mim. Como que embriagado, alegremente mostrando os dentes fortes e amarelos. Ela está aqui, na cidade, em missão. Oh, nós estamos fazendo um bom trabalho. Quem são nós? Quem sou eu? Em volta dele havia cerca de outros 50. Eram iguais a ele. Pareciam ter saído de debaixo de suas sobrancelhas escuras. Estavam agora barulhentos, alegres. Com a boca aberta e seus dentes fortes, eles pareciam engolir a tempestade. Balançando o que pareciam ser eletrocutores pendentes e inofensivos. Onde eles os arranjaram? Eles também se moviam naquela direção, a oeste, atrás dos operados, mas os evitando. Vinham pela Avenida 48, em paralelo. Tropeçando nos cabos rígidos enredados pelo vento, corri para procurá-la. Para quê? Não sei. Eu tropeçava. As ruas estavam vazias, a cidade estranha e primitiva. O ruído incessante dos pássaros exultantes. O fim do mundo. Através dos vidros das paredes, em várias casas, vi, essas coisas estão gravadas em mim. Números femininos e masculinos copulando descaradamente, sem nem sequer baixarem as persianas, sem os cupons, em plena luz do dia. Um prédio, o prédio dela. A porta estava escancarada. Na entrada, a mesa de controle estava vazia. O elevador havia ficado preso no meio do poço. Já sem ar, subi correndo uma escada sem fim. Cheguei ao corredor. Com raios de uma roda, os números nas portas iam passando por mim. 320, 326, 330 e 330. Sim. Então, pela porta de vidro, vi que tudo no quarto estava espalhado, revirado, amarrotado. A cadeira estava de cabeça para baixo, como que virada às pressas. Estava de bruços, com as 4 pernas para cima, como um animal morto. A cama havia sido movida,
ficando em uma posição absurdamente oblíqua, afastada da parede. No chão, como pétalas pisoteadas, havia cupons rosados espalhados. Abaixei-me, peguei um, outro, um terceiro. Em todos estava o número D503. Eu estava em cada um deles, gotas de mim mesmo, do meu eu derretido e derramado. Isso foi tudo o que restou. Por alguma razão, era-me impossível deixá-los assim, no chão, para serem pisados. Peguei mais um punhado deles, coloquei-os sobre a mesa, alisei-os com cuidado, dei uma olhada e ri. Antes eu não sabia, agora eu sei, e você sabe. O riso vem em cores diferentes. Ele é apenas o eco distante de uma explosão que acontece dentro de você. Pode ser o vermelho, azul, dourado, festivo dos foguetes. Pode também ser os fragmentos de um corpo humano que explode em uma decolagem. Nos cupons, um nome apareceu de relance, totalmente desconhecido para mim. Não me lembro dos algarismos, apenas da letra F. Joguei todos os cupons na mesa, no chão. Pisei neles, pisei em mim mesmo, com o calcanhar. Aqui, assim, toma, e saí. Sentei-me no corredor, no parapeito da janela em frente à porta, e fiquei teimosamente esperando por alguma coisa, por um longo tempo. Ouvi passos demorados vindo da esquerda. Era um velho. O rosto era como de uma bexiga perfurada, vazia e enrugada, de onde escorria lentamente algo transparente. Pouco a pouco, demoradamente, entendi. Eram lágrimas. E só quando o velho já estava longe é que, de repente, voltei a mim e gritei para ele. Escute, por favor, você conhece o número I-330? O velho se virou, acenou com a mão em desespero e continuou mancando. Ao anoitecer, voltei para casa. A oeste, o céu ia se fechando, segundo a segundo, em espasmos azulados, e de lá vinha um estrondo abafado. Os telhados estavam cobertos de pedaços pretos e carbonizados. Eram as aves. Deitei-me na cama e, imediatamente, como um animal selvagem, o sono desceu sobre mim, sufocando-me.